E se você teve algum problema com a prestação de serviços aí durante o período de greve, não conseguiu pagar um boleto ou qualquer outra conta, e com isso foram cobrados juros, saiba que os direitos do consumidor devem ser respeitados. É o que a repórter Iana Coimbra vai reforçar agora, não é isso, Iana? Boa tarde. Ei, Mara, boa tarde para você. É isso sim, nesse período aí da paralisação, muita gente ficou sem saber o que fazer, como proceder. Quem vai esclarecer tudo para a gente é o doutor Rômulo Brasil, advogado especialista em direito do consumidor. Boa tarde. Vamos começar a falar essa questão dos boletos, né? A pessoa não recebeu o boleto em casa e aí tem que pagar a multa, não tem? Como é que fica? Boa tarde. É muito interessante essa questão, porque o consumidor deverá ficar atento ao fato de se aquela empresa disponibiliza alguma plataforma facultativa de possibilidade de pagamento. Por exemplo? Por exemplo, ele estava aguardando o boleto para efetuar o pagamento, em virtude da paralisação, o boleto não chegou, ele entra em contato com a empresa e consegue o código de barras. Nesta situação, ele é obrigado a pagar através dessa segunda possibilidade, dessa segunda opção. E se ele não tiver acesso a outra forma de pagamento sem ser o boleto que chegou? Tá. Caso ele não consiga, diligenciando junto à empresa essa outra modalidade de pagamento, aí a empresa não poderá cobrar dele qualquer tipo de sanção pecuniária, ou seja, nenhum tipo de multa e muito menos juros. Tem uma outra situação também que as pessoas estão enfrentando, é que às vezes você fez uma compra na internet e a compra não chegou no prazo porque o caminhão não conseguiu passar. E aí? Tá. É muito interessante porque trata-se, nessa situação, de descumprimento contratual. Então, o consumidor deverá ficar atento. Comprei determinado produto com prazo de entrega 10 dias e esse produto não chegou. Dá a ele, pelo fato do descumprimento contratual, o direito de desistir daquela compra. Independente da greve. Independente da greve. Vamos falar agora sobre preços abusivos. Como o consumidor ele deve se portar diante dessas situações? Postos de gasolina, supermercado? Tá. É muito interessante porque é um direito do consumidor e ele deve reclamar junto ao PROCON, reclamar junto às delegacias de proteção ao direito do consumidor, caso ele identifique qualquer preço abusivo, qualquer preço que destoe daquilo que ele vinha praticando, que ele vinha operando antes do movimento, antes da greve. Doutor, para encerrar, a gente mostrou na reportagem uma moça que não recebeu o documento do carro. Como que deve proceder quem não recebeu um documento desse tipo? Tá, também é muito interessante, ela pode procurar ou o Correio ou o Detran, através até mesmo do site, rastrear onde se encontra esse documento. Entretanto, com o documento do ano anterior e os comprovantes de pagamento, ela não terá problema caso venha parar numa blitz por uma autoridade policial. Muito obrigada pelos esclarecimentos, Mara. Nós falamos mais cedo sobre os direitos dos consumidores durante a greve dos caminhoneiros e a situação dos trabalhadores. Bom, muita gente não conseguiu chegar ao trabalho por falta de transporte. Aconteceram esses casos por aí, não é, Iana? E aí, como é que fica? Pois é, Mara, boa pergunta, né? Vou fazer essa pergunta agora para o advogado especialista em direito trabalhista, Humberto Marcial. Quem não conseguiu chegar no trabalho ou atrasou, o empregador ele pode descontar esse dia ou o horário do empregado? Boa tarde para o senhor. Boa tarde. Pode sim, ele pode ser descontado. É o limite do máximo, da pena máxima que pode acontecer. Mas o correto seria o desconto apenas do vale transporte e do vale alimentação. A empresa pode exigir também que esse trabalhador ele compense essas horas, por exemplo, num feriado, no fim de semana? Aí, se não descontar, ela pode exigir a compensação, que é o que nós temos defendido. Em virtude dessa livre negociação, o que nós achamos que é o mais prudente é que as empresas procurem conversar com seus empregados, primeiramente oferecendo alternativas, já previamente sabendo que pode acontecer um movimento paredista com o trânsito ou faltar gasolina, que foi o caso, poderia negociar grupos de transporte coletivo, solidário entre os colegas, grupos de WhatsApp, para solucionar esse problema também. E se for muito necessário, se a empresa exigir que aquele trabalhador vá ao trabalho de qualquer jeito, ela tem que fornecer o transporte para que ele se locomova. A pessoa que trabalhou em casa, como é que ela faz para poder contabilizar essa hora? A empresa pode obrigar, que já que ela não conseguiu chegar, que ela trabalha em casa? É perfeitamente possível também. Sempre existiu o teletrabalho e algumas tarefas podendo ser executadas em casa, facilita para o trabalhador e facilita para a empresa também. Neste caso, é um caso de força maior, é perfeitamente possível. E se conta, por exemplo, com acesso ao computador, por exemplo, que pode se controlar o tempo ou então por tarefa.
Mas aí, por exemplo, a pessoa ela tem que anotar em casa a hora que começou, contabilizar esse horário e avisar então para o chefe, para o empregador? Com certeza, porque o empregado sempre tem que informar o seu não comparecimento ao trabalho nesse caso. Então, ele faria esse controle através ou de tarefas fornecidas pela empresa, que ela marcaria um determinado número de tarefas, ou então esse trabalhador, ele anotaria a sua jornada de trabalho e repassaria para a empresa para que fizesse a compensação da jornada. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Mara, é com você.